Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender os teus altos caminhos. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Continuando na nossa exposição de Provérbios, esse livro tão rico, esse livro tão importante, hoje chegamos no capítulo 8. É um capítulo muito interessante. Ele vai nos mostrar alguns princípios que regem o universo, que nós temos que lembrar. Um dos nomes do nosso Deus é o Eterno. Ele existe de eternidade a eternidade. Nós servimos um Deus que é autoexistente. É interessante para nós que nascemos, vivemos e sabemos que um dia vamos partir daqui, ou quando o Senhor nos chamar, ou quando nós formos transformados no arrebatamento. Ao contrário disso, Deus é o Eterno. E as verdades que nós vamos ver nesse capítulo permeiam essa natureza do nosso Deus. Relembrando de maneira importante, Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de princípios. Outra coisa importante, eu não estou fazendo um estudo exaustivo do texto. Eu estou fazendo um estudo devocional, procurando identificar o princípio e trazer para a nossa realidade de vida. Dessa maneira, nós podemos caminhar na nossa vida cristã de maneira segura, de maneira tranquila. Em geral, protegidos pelas verdades da palavra de Deus. Protegidos, porém, de uma maneira madura. Sabedores de o fato de estarmos guardados por Deus. Não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer. Ao contrário, na história dos grandes heróis da fé, todos eles, sem exceção, são marcados tanto por situações boas como por situações ruins. Deus é um Deus que controla todas as coisas, nos orienta a andar com prudência e sabedoria, nos guarda no meio da tentação. Porém, Ele não nos tira da tentação, Ele não nos tira dos problemas. Então é muito importante você ter essa postura madura. Lógico, existem situações que nós fomos livrados que nós nem sabemos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A Bíblia fala que de nada adianta o sentinela guardar a cidade se o Senhor não a guardar. Pode ter certeza, meu irmão. Já olharam para você, ou para o seu carro, ou para a sua casa, e pensaram em te assaltar. E Deus, de uma maneira sobrenatural, tirou aquilo do coração da pessoa. E você nem ficou sabendo. E se bobear, passou do lado da pessoa e ainda deu boa noite. E a pessoa respondeu. Porque Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que guarda. Mas é muito importante você não ter uma visão infantil. Hoje em dia, a igreja brasileira é extremamente infantil. E muitos crentes, quando começa a acontecer algo de errado, a fé deles entra em crise. E entra numa crise tal que eles até questionam se deveriam ir para a igreja. Isso é muito curioso, porque veja, quando eu fico doente, o primeiro lugar que eu vou é no médico. Já pensou se eu fosse aplicar a mesma regra para quando eu fico doente? Já fiquei doente e não vou no médico. Eu morreria. Fiquei doente e não vou tomar remédio. Eu morreria. Então assim, irmãos, a minha ideia é tornar a fé de vocês mais prática. Tornar a fé de vocês mais madura e preparada para viver essa nossa aventura em Cristo.
essa nossa peregrinação aqui na Terra. Essa semana aconteceu um fato importante. Eu tive acesso a uma foto minha de quando eu tinha 25 anos. E eu lembro do dia daquela foto. Eu lembro da montagem da foto. Eu lembro da situação, como se fosse hoje. E passaram-se praticamente 35 anos. E existe uma história. E aquele jovenzinho, que hoje meu filho mais novo da cidade, agora é um senhor, pregador do Evangelho. E nesses 35 anos, para a graça do Senhor, há 25 eu o sirvo. E Ele tem me permitido, dia após dia, caminhar com Ele. O que eu posso dizer apenas é o seguinte: sem Cristo, a nossa vida não tem sentido. Sem a sabedoria do Senhor, irmãos, não vale a pena. Por que tem gente que resolve colocar um ponto final na sua existência? Porque ele não tem esperança. Ele não tem expectativa de um Deus eterno, que é Pai dele. E que vai viver uma eternidade junto. Então, assim, é muito importante. O meu papel como filho é conhecer cada vez mais o Senhor, conhecer a forma de pensar, conhecer os princípios. E viver com toda a minha força, com toda a minha sabedoria, com todo o meu amor, com toda a minha intensidade. Irmãos, viver sem Cristo não é viver. É uma vida tola, é uma vida vazia. É desesperador. Num determinado momento, deixou de existir. Porém, nós não somos desses. Alcançados pela graça, temos um outro sentido. Temos uma forma diferente de ver a vida. E é isso que eu espero que os irmãos estejam aprendendo e colocando em prática. Amém? Então vamos à nossa exposição. Provérbios 8, versículo 1 diz assim: Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Até aqui. Veja que interessante. Lembra, o livro de Provérbios é recheado de figuras. Qual é a figura aqui? A figura é como se a sabedoria fosse uma pessoa. Irmãos, é uma figura. Existem cristãos que creem que a sabedoria é Cristo. Não é. Entendeu? Sabedoria é algo que vem de Deus. Cristo é o nosso Deus. Textos como esse são textos poéticos. Aqui é como se a sabedoria fosse uma figura. E o que está dizendo a passagem? Veja. Nas várias situações do dia a dia humano. Existem situações onde você pode aprender ou aplicar e praticar a sabedoria. O que ela tem cobrado de nós? Abram os ouvidos, ouçam, avaliem. Pensa, Deus te deu um cérebro. Eu sempre bato nesse princípio. Todas as operações de Deus, todas, naturais ou sobrenaturais, são realizadas com a nossa mente em pleno funcionamento. Seja dom, seja virtude, qualquer tipo de forma de espiritualidade que envolve o cristianismo. Toda a nossa vida com Deus é feita de maneira consciente. Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu uma mente vívida,
Deus nos deu um habitar interior do Espírito Santo. Nós não somos apenas salvos pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é um só com o nosso espírito. Nós não poderíamos estar mais próximos de Deus do que nós já estamos. O único obstáculo que tem entre nós e Deus é o corpo do pecado. Inclusive esse, um dia vai ser lançado fora e nós receberemos um corpo glorificado. Então assim, irmãos, é muito importante você parar para pensar. Tenho falado repetidamente, cuidado para não agir de prontidão. Cuidado para não agir de cabeça quente. Segura um pouco a onda. Caminha mais devagar. Espera um pouco para falar. Raciocina. Pensa nos princípios da palavra. O que a palavra fala sobre esse assunto? O que Jesus disse sobre essa situação? Qual o princípio que está envolvido? Eu tenho percebido nesses 25 anos que eu sirvo o Senhor, que um dos aspectos da batalha espiritual, e batalha espiritual é algo presente, não para ser um folclore, não para ser algo místico, não para ficar com frase de efeito, estou vendo anjos, estou vendo isso, estou vendo aquilo, não. Batalha espiritual é real. O inimigo anda em derredor buscando alguém para devorar. Porém, a mesma palavra que nos ensina isso, ensina o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Como? Tomando toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que está nos ensinando? As ferramentas, a principal ferramenta, a verdade da palavra. Por que a verdade da palavra? Porque ela contém a sabedoria do Altíssimo. Como é que eu resisto ao diabo? É me colocando na segurança da palavra. É me colocando sob a proteção da verdade bíblica. O que eu estou querendo ensinar de prático? Se você agir de bate-pronto, você tem muita chance de errar. Como que você deve agir de bate-pronto? Vou te dar um exemplo bem claro. Você está conversando com uma pessoa, por exemplo, ontem eu estava na rodoviária, fui buscar o meu filho, que ele estava chegando de ônibus, aí comecei a conversar com um venezuelano, do estado de Bolívar. Gente boa, trocamos até o telefone, ele falou que vai vir aqui na igreja. Muito querida a pessoa. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, a conversa era madura, a conversa era Lula, a conversa era o Rio Orinoco, a conversa era Pacaraima, entendeu? E de repente eu esperando a deixa. Até que eu cheguei para ele e falei, e para a igreja, você vai? Irmãos, eu nem pensei para falar de igreja com ele. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Entendeu? Por isso eu também não pestanejo, quando eu tenho uma oportunidade de orar por alguém doente, eu oro. Oro por quê? Para cumprir tabela religiosa? Não, porque eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu sirvo um Deus que cura, eu sirvo um Deus que realiza milagres. E a ferramenta que ele usa para realizar milagres, uma delas é a oração dos seus santos. E a Bíblia fala, orai sem cessar. Varões, levantai mãos santas, orando em todo lugar. Nós estudamos junto a Epístola a Timóteo. As orações que antes eram feitas nas sinagogas, agora estão abertas a todo lugar público. É uma ordem.
Quando são coisas do Senhor, irmão, não precisa negociar. Com certeza vai acontecer, você vai estar com uma pessoa e vai vir um pensamento, ó, ora com ela agora. Não precisa pestanejar, pergunta, vamos orar sobre isso? Agora, nas outras situações que não estão claras na palavra de Deus, aí cabe muito bem a prudência, ouvir a sabedoria, avaliar. Entendeu? Com calma. Cuidado no seu dia a dia. Segundo os princípios que nós lemos aqui, quando ele fala, ó, por exemplo, ó o versículo 2, como fala, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas. O que está querendo dizer aqui? Aonde nós passamos no dia a dia. Irmãos, quando determinadas pessoas, quando um servo de Deus abre a boca, liga a antena, pode surgir uma pérola. Fique atento. Nas situações do dia a dia, quando alguém experiente numa área fala algo, liga a antena. Pastor, mesmo que ele seja incrédulo, vou te dar um exemplo bíblico. Quando Salomão foi construir o templo, ele mandou buscar em Tiro e Sidom um camarada chamado Irão Abife, que era um artífice de habilidade em várias coisas. A Bíblia não diz se Irão Abife serviu o Senhor ou não, mas a Bíblia fala que ele era bom no que ele fazia. Por quê? Porque existe autoridade espiritual. Mas existe algo chamado autoridade funcional. Vou te dar um exemplo prático. Você já foi no médico? O médico era crente? Olha, até hoje eu fui em um médico que era crente. Querido doutor Diego, da Igreja Batista. Mas é autoridade funcional. Aí o médico manda você fazer, você não faz. Percebe? Mas você tem que estar antenado. Agora, alguém que tem o seu interior conturbado, alguém que se agita demais, irmãos, a agitação não é normal. Turbilhão de pensamento não é normal. Turbilhão de pensamento não é de Deus. Uma mente de alguém cheio do Espírito Santo é uma mente controlada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai trazer à sua mente turbilhão de pensamentos. O Espírito Santo é Deus, Deus de paz. Percebe os princípios? Começou a agitar sua mente, para. Faz uma oração. Pode fazer uma oração mental, Senhor, me tranquiliza. Jamais haja com dúvida. Lembra? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Na dúvida, não haja. Colocou contra a parede, não faça. Lembra aquele exemplo que eu sempre falo? Ah, tem que decidir agora. Irmão, obrigado. Não quero. Entendeu? Por quê? Porque Deus é o oposto. A sabedoria dele está clamando nas várias situações. O sábio discerne o tempo e o modo, a Escritura nos ensina. Seja maduro. Procure desenvolver um caráter tranquilo. Espera um pouquinho para falar. Raciocina. Tenta trazer à sua mente trechos da palavra de Deus. Tenta lembrar princípios que você aprendeu no culto ou no seu devocional diário, na sua leitura bíblica. E dessa forma você vai viver melhor.
Dessa forma você vai errar menos. Dessa forma você vai dar ouvidos à sabedoria. Entendeu? Deus é Deus soberano, Deus é o Deus de decreto, mas quem vive a vida sou eu. Nunca se esqueça, quando falamos de soberania, estamos falando de controle. Não estamos falando de robôs, de autômatos. Nós estamos falando de seres que têm uma liberdade de escolha, que têm uma liberdade de ação e que vivem a sua vida. Isso não fere de maneira nenhuma a soberania de Deus. Ao contrário, tem até uma palavra bonita, chamada concursos. Bonita palavra, teológica. Na prática quer dizer o quê? Você vive a vida, mas quem controla a sua vida e guia é Deus. De uma maneira que muitas vezes você nem percebe. E nada escapa da mão dele. Porque ele é um Deus que é Pai. E é um Deus que é soberano. O Eterno é o nome dele. Amém? Vamos seguir. Espera aí que eu perdi minha água. Vamos lá, versículo 7. A sabedoria falando, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Vamos começar de trás para frente. Novamente outra figura aqui, pedras preciosas, ouro e prata. O que o provérbio quer nos ensinar? A sabedoria é muito mais importante do que riquezas terrenas. Essa é a figura aqui. O que não quer dizer que se você puder ter a oportunidade de ser próspero, é lógico que você vai ser. Porque prosperidade vem de Deus. Salomão, segundo alguns estudiosos, foi o homem mais sábio que pisou no planeta. E ele era um homem extremamente rico, então não confunda o provérbio. Porque existe uma falsa teologia em alguns locais da igreja brasileira, que para o camarada ser de Deus, ele tem que ser pobre. Tanto o evangelho da prosperidade é errado, como o culto à pobreza também é errado. Agora, o que o provérbio está querendo ensinar é o seguinte, olha, a sabedoria de Deus é mais importante do que bens financeiros. E essa passagem nos traz um outro princípio. Veja, aqui existe uma maneira de você identificar se aquilo faz parte da sabedoria de Deus. Vamos aprender com a Bíblia. Versículo 7, 8 e 9 fala do quê? Verdade, justiça, impiedade. Irmãos, aqui eu tenho uma fórmula, eu estou numa situação. Diante de mim está se descortinando algo justo, algo verdadeiro, algo segundo o princípio da palavra de Deus. Eu posso caminhar com segurança por ali. Surgiu qualquer sombra, surgiu qualquer mentira, surgiu qualquer coisa fora da lei. Pula fora. Fazendo um parêntese, veja, nós cristãos obedecemos a lei. Só não obedecemos quando ela vai contrária à palavra de Deus. O que eu estou querendo te mostrar?
vão haver situações na sua vida em que vão vir propostas boas. E se você não for atento, você não vai perceber armadilhas que vêm no meio daquilo. Por exemplo, eu lembro, os irmãos conhecem nossa história, quando eu fui salvo, eu estava quebrado. E aí eu fui tentar entrar no programa de distribuição de leite. E aí me informei onde eu tinha que ir. Porque, irmãos, para nós, com 3 filhos, fazia diferença. 2 litros de leite por dia. E aí eu fui atrás. E aí a primeira pergunta que eu fiz é quanto que era a renda mínima. Na época eu trabalhava como autônomo. E a renda mínima era menor do que a que eu ganhava. Vamos supor que eu ganhava R$700, a renda mínima era 500. E aí, conversando com a pessoa, eu falei, qual que é a renda mínima? Aí a pessoa perguntou, falou, você faz o quê? Eu falei, sou vendedor. Ele falou, então, no seu caso, não precisa se preocupar, a renda mínima é 500, mas se você ganhar mais, é só você falar menos. Que facinho, com 3 filhos, nossa! Todo dia você vai pegar 2 litros de leite. Mas a proposta que ele estava fazendo, que inclusive parecia que estava me abençoando, olha que pessoa boa, meus filhos iam tomar 2 litros de leite gratuito por dia. Iam ficar gordinhos, rechonchudos, bonitinhos, corados. Coisa linda, né? Só faltava uma margarina, uma família linda, um carro 0 parado e uma viagem para a praia com cabelo esvoaçando ao vento no carro. Sabe, família Doriana? Nem sei se fabrica ainda, acho que fabrica ainda. Quali. Entendeu? Só que aí uma mente experimentada chegou e falou, pensei, falei, não, esse camarada, eu falei, tá bom, eu vou ver lá minha documentação, qualquer coisa a gente volta a se falar. Mas já saí de lá sabendo que eu ia ter que trabalhar um pouco mais para comprar os 2 litros de leite. Irmãos, fazia diferença, porque na época nós comprávamos arroz de 1 quilo. Entendeu? Fazia muita diferença. Irmão João e irmã Aida sabem. Mas percebe o que eu estou te falando? Através dessa passagem, eu tenho mais uma ferramenta para julgar. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso coração. Seja isso que guie vocês, parafraseando. Esteja atento nos princípios. Fuja daquilo que é errado. Fuja daquilo que não está certo. Nossa, pastor, tem coisa na minha vida que não está certa. Vá limpando. Existem processos. Eu não me lembro agora qual foi o cantor. Eu lembro de um cantor que foi chamado cantando música secular. E aquilo incomodava aquele cantor. E ele tinha uma série de compromissos financeiros que ele fez. Foi acabando e encerrando os contratos. Até que mudou a carreira. Mas eu conheço um outro cantor. Fica aqui o registro, que é testemunho para a honra e glória de Deus. O Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos. Um dia de manhã cedo acordou. E o Senhor ministrou o coração dele. E ele entrou no escritório da Warner Music, uma das maiores gravadoras do mundo. E cancelou o contrato dele com prejuízo financeiro. O que ele queria fazer? Agradar a Deus. Cada caso é um caso. Deus age de uma maneira particular. Mas esteja preparado. A sabedoria de Deus e as verdades da palavra vão limpar a sua vida. Lembra que Jesus falou no Evangelho de João? Vós sois limpos pela minha palavra. A libertação das coisas erradas acontece através do lavar regenerador da palavra. Entendeu? A transformação. Então esteja atento. Começou a gritar com você.
Seu cônjuge. Eu sei que isso não acontece na casa dos irmãos. Nas nossas casas ninguém fica alterado, ninguém fica bravo, ninguém faz biquinho. Todo mundo anda 2 palmos do chão e só conversa na linguagem Almeida, corrigida e fiel. Mas isso acontece na casa de alguns crentes. Irmãos, começou a irritar, entenda. Ou tem carne no meio, ou tem inspiração maligna, ou os dois. Que aí junta fome com a vontade de comer. Porque tem coisa que o diabo nem está lá, né? Só a sua natureza pecaminosa. E existem situações, nós sabemos que existe uma influência maligna. E existem situações com os dois. Já perceba. Fique atento. Como testemunho, para a honra e glória do Senhor. Hoje de manhã chegou uma hora, eu falei meio bravo com a irmã Paula. Mas falei bravo de uma maneira educada. Eu sou pastor, né? Passo um pano. Mas eu conheço o coração dela e eu sei que ela ficou triste. Na hora o Senhor me incomodou. Aí a primeira coisa que eu fiz, calei a boca. Sabe aquela mão que apareceu no livro de Daniel, Mene, Mene, Tekel, Farsi, só voltou ela aparecer e dar na orelha. Aí na primeira oportunidade, cheguei no carro e falei, amor, me desculpe aquela hora que eu falei com você. Eu não quis falar com você de uma maneira dura, te deixei chateado. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que dar o exemplo. Eu sou responsável de uma pequena congregação. O Senhor começa a operar comigo, eu tenho que ser o exemplo dos irmãos. Mas para vocês entenderem que mesmo alguém que é líder de uma igreja está sujeito às paixões carnais. Está sujeito a errar, então perceba. Você começou a se irritar com algo, já tem algo errado. É o que essa passagem ensina. Agora, quando você aprende a ser mais humilde, mais calmo, mais tranquilo, opa, estou caminhando na verdade. Amém? Vamos avançar, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu conselho é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Novamente, vamos começar a trás para frente. Irmãos, busque, procure. Agora, olha que interessante. Aqui está falando de conselhos. Muitas vezes você não sabe o que fazer, busque conselhos. Conselho de quem? Primeiramente, do seu cônjuge. Irmãos, eu fico assustado como os cristãos modernos buscam conselho em tudo quanto é coisa, menos na igreja. Parece que igreja é só para frequentar culto, cantar louvores a Deus e falar amém, aleluia. Sendo que igreja é exatamente o contrário. Aconselhamento pastoral é para os momentos difíceis. Entendeu? Existem situações na vida em que você vai decidir sozinho. Existem situações na vida em que você vai decidir com o seu cônjuge. Porém, existem situações na vida em que você vai precisar do conselho bíblico. De quem? Do seu pastor, de irmãos maduros, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cuidado! A Bíblia nos ensina a interdependência. O mundo ensina a independência. Cuidado quando você for tomar decisões radicais na sua vida. Entendeu? Cuidado. Busque conselho, busque conversar. Existem situações que é importante você perguntar para o seu pastor. Ele é autoridade colocada por Deus. Deus colocou. Existe uma unção. O que é unção?
É uma capacitação sobrenatural de Deus para um propósito de edificação da igreja, para não mistificar a palavra. Mas existe, isso é verdadeiro, isso é real. Irmãos e irmãs com anos de evangelho, irmãos e irmãs que oram. Nós vivemos hoje em dia uma época de boa teologia. Mas aí eu pergunto para essa igreja que busca boa teologia, onde é que está o jejum e a oração? Aonde que estão as disciplinas espirituais? Aonde que está o devocional diário? Então, cuidado. Uma vida piedosa, cercada de irmãos piedosos, cercada de sábios conselhos. Novamente se repete o princípio anterior. A sabedoria abomina aquilo que está errado. Irmãos, isso é termômetro. Falou coisa que não deve para você, você já sabe, não. Ou uma coisinha errada. Não. Entendeu? Simples assim, já evita um monte de problema. O que acontece? Tiago, irmão de Jesus, nos ensina que Deus a ninguém tenta. Mas nós somos tentados pela nossa natureza pecaminosa. Existe um inimigo. Existem filhos do diabo. No planeta vivem duas espécies de pessoas. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem uma terceira espécie. Olha que sério. A Bíblia fala que os filhos do diabo estão debaixo do seu império. E a Bíblia nos ensina que que o diabo usa os seus súditos. Veja, é o trabalho dele. O filho do diabo não tem o que fazer, ele está debaixo do império. Ele está regido por sua natureza pecaminosa. Cabe a você ter ouvidos para ouvir. E no meio da conversa pegar aquilo que está errado. No meio do princípio pegar aquilo que está errado. Então assim, cuidado. Eu lembro que uma vez fui dar um passeio com uma pessoa que era da igreja. E aí eu por hábito perguntei, eu falei, e aí os documentos do carro estão tudo em ordem, tudo não sei o quê? Aí a pessoa falou, não estão. Eu falei, mas você vai? Falou, não, deixa comigo que eu me garanto. Só que a pessoa não abriu para falar nada. Irmãos, eu já andei com um carro com o documento atrasado. Mas andei para ir trabalhar. E assim que eu pude, fui lá e acertei, numa situação isolada, não tinha dinheiro. Agora, você sabe que está errado e vai fazer? E aí a casa cai. E você vai culpar o diabo? O diabo fala, nem estava nem aí, você sozinho se enrolou. Então assim, cuidado com a natureza pecaminosa. Cuidado com as inclinações do homem natural. E cuidado com as astutas ciladas do diabo. Tem coisa que é cilada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O que o provérbio está ensinando aqui? Que, em geral, a pessoa que pratica a sua sabedoria, ela vai ter algum grau de prosperidade. Entendeu? É regra? Não. Irmãos, Paulo era sábio? Sim, várias vezes teve que viver da contribuição da igreja. Não tinha nem onde cair morto.
Teve uma situação que Paulo não tinha nenhuma blusa para vestir, teve que mandar trazer a capa. Porque ele estava preso numa prisão gelada de Roma. Percebe? Mas é um princípio, e esse princípio eu devo me agarrar e eu devo acreditar nele. Agora, o quanto a prosperidade vai vir, aí é o Senhor é que sabe. Livro do profeta Ageu, Deus fala, meu é ouro, minha é a prata, e eu dou a quem eu quiser. Mas não existe problema de você pedir para ser abençoado. Irmãos, não é pecado ter dinheiro. Se você puder ter, tem. Agora, pecado é o dinheiro ser o seu ídolo. E o que é pior, tem gente que nem dinheiro tem. E trabalha demais. E deixa de servir a Deus porque trabalha em excesso. Deixa de vir para a igreja, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. A pessoa com a sua boca diz que serve a Deus, mas com as suas atitudes serve a Mamon, o Deus do dinheiro. Exatamente o contrário do que o Senhor nos ensina em Mateus, capítulo 6. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que a Bíblia está ensinando? Corrige a prosperidade, corrige as prioridades. Lógico. Pode acontecer uma situação ou outra, que você vai ter que fazer uma hora extra, você vai ter um dia de trabalho extra, mas, irmãos, exceção. Se a exceção virou regra, você está errado. Cuidado com o trabalho que evita você de servir a Deus. Cuidado com situações que te afastam da casa de Deus. Deus só age conforme o princípio da sua palavra. Entendeu? Agora, estando dentro do princípio, tenha boas expectativas de que você vai prosperar. Lembrando que Provérbios foi escrito num ambiente de Antigo Testamento, onde a bênção financeira fazia parte do cumprimento da aliança mosaica. Entendeu? Hoje, as promessas financeiras, Deus promete bênçãos financeiras, mas é para você abençoar. E usufruir também, nenhum problema. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais, 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens, acima. Quando fortificava as pontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassem o seu mando, quando compunhas os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Até aqui. Veja que interessante. Aqui é uma outra figura muito bonita, ligada à criação. Aqui nada mais é do que Romanos 2, que fala que os homens, que Deus manifesta a sua glória e a sua existência na criação. Todo ser humano que tem contato com a criação, ele sabe que existe um Deus. Ah, pastor, e o ateu? O ateu chama de Deus dele a mãe natureza. É uma deusa. É uma deusa, realmente, chamada Gaia, um demônio que leva esse nome.
Irmãos, não se ilude. Nosso pastor hoje está falando muito de demônio. Irmãos, ou é Deus ou é demônio. O problema é que tem demônio que leva o nome de um Deus, com D minúsculo. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Agora, você sabendo, vendo uma existência complexa, uma terra complexa, e sabendo que o Criador de tudo isso é seu Pai, você não vai fazer conforme Tiago, irmão do Senhor, nos ensina. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele vai ser gracioso em dar. Entendeu? Achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Como é que eu faço isso? Orando. E pastor, a coisa está feia. Ultimamente eu não oro nem para comer. Prioridades erradas. Uma outra coisa importante quando a gente lê essa passagem. Isso aqui é literatura hebraica. Tem que tomar muito cuidado quando fala de abismos, de fontes de abismo. Veja, a Bíblia não é um livro científico. Embora ela possa conter ciência. Por exemplo, nesse texto, aonde que tem ciência aqui? Vou te dar um exemplo, as fontes do abismo. Aqui no Brasil tem o maior aquífero subterrâneo, o aquífero Guarani. Maior reservatório de água subterrânea do mundo. Está aqui. Por que isso é importante? Existe na internet uma série de ensinos que provém de uma interpretação errada. E que se fala as coisas mais esforofobéticas que tem. Hoje no almoço estava explicando para minha esposa e o meu filho. Até por causa dessa passagem. Lá no Gênesis, quando Deus fala que fez a expansão, a abóbada celeste, quando você pensa em expansão, você não pensa num céu azulzinho, coisa mais linda, com umas nuvenzinhas. Não é o que você pensa? É o que eu penso. Mas olha que interessante, o poema do hebraico sugere uma figura mais ou menos assim. Imagina um latoeiro com uma marreta na mão, dando umas porradas para expandir o céu. Por quê? Porque é poesia hebraica. Não quer dizer que Deus era um latoeiro e expandiu com uma marreta. Está tentando lembrar uma figura. Alguém quando entrava num latoeiro e viu o latoeiro fazer uma chapa, a figura. Mesma coisa aqui, por exemplo, abismos. A Bíblia não chama abismo a mesma coisa que você chama abismo. Abismo na Bíblia são as profundezas do oceano. Porque era de entendimento das culturas antigas que era um grande abismo. Então, assim, cuidado. Internet é uma bênção, mas tem muita gente falando que não deve. E se veja, eu não tenho problema da pessoa acreditar em gigante, eu não tenho problema nada disso. São tudo teses teológicas. Nefilim. Agora, determinadas coisas você não pode nem pôr o ouvido, pô. Porque o cara está pondo foco numa coisa e o mundo está indo ladeira abaixo e está esquecendo o principal, que é servir a Cristo, buscar aquilo que é bom, ser um bom cristão, servir na igreja. E aí o presidente dos Estados Unidos vai tomar posse e ele pisca. Aí todos os crentes ficam indo atrás de mensagens subliminares. Irmãos, eu acredito que existe uma elite dominante do mundo que está edificando a grande Babilônia, mãe de todos os mistérios, mãe das prostitutas. Está no Apocalipse. Mercadores de almas e de homens que faziam negócios. Está na Bíblia. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum teólogo para entender que existe uma elite maligna. Agora, daí até eu colocar toda a minha vida cristã em cima disso, eu vou edificar Nova Jerusalém. Entendeu? E deixa a grande Babilônia para lá. Eu quero é ficar longe da grande Babilônia.
Meu papel é estar fora. Amizade do mundo é inimizade contra Deus. Agora, o que eu estou falando para vocês são extremos. Tenha sabedoria ao lidar com os textos bíblicos. Procura ter uma noção equilibrada. Para que você não faça besteira. Não haja de uma maneira tola. Por exemplo, hoje uma pessoa experiente, salva há mais de 10 anos, me fez uma pergunta. Pergunta relativamente simples do Novo Testamento. Rapidamente nós mandamos a resposta. Pergunta simples. Você vê, a pessoa foi sábia, surgiu a dúvida, não sei responder, já sei o que eu vou fazer, perguntar para quem sabe. Yes! Simples, 2 minutos, não estou dizendo que eu sei muito, irmãos, eu sou meio burro. Mas como eu copio bem os outros, até passo um pano, parece que sabe alguma coisa. Os irmãos sabem disso, a minha sabedoria não é minha, a minha sabedoria é dos irmãos, eu copio os irmãos. Entendeu? Só que dá para ajudar, dá para... Se Deus usou a mula, não vai usar, pastor Maurício? Entenderam? Agora que interessante a atitude dessa pessoa, rapidinho perguntou. Esse é um caminho saudável. Amém? E aí, caminhando por fim, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Olha que interessante, nesse parágrafo aqui, 2 vezes aparece bem-aventurança, de guardar a sabedoria. Lembra a regra teológica? Quando aparece algo mais de uma vez, é porque a ênfase do escritor bíblico é aquela verdade. Então vou reler, para você gravar bem o que você está aprendendo essa noite. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Olha que interessante, as duas bem-aventuranças ligadas a ouvir. O que é ouvir na Bíblia? É ouvir e praticar. Então, assim, irmãos, aprender uma verdade bíblica, aprender um princípio da palavra. Qual é o seu primeiro papel? Entender o princípio. Qual é o segundo papel? Estou praticando na minha vida? Não. Descobriu que não está praticando. Terceiro papel, Senhor, perdão. Porque não estava fazendo certo. Agora eu vou lutar para pôr em prática. Aí você começa a pôr em prática. E a coisa ganha preço. E você começa a ver que a sua prática está bem distante daquela verdade. O que você faz? Desiste. Não, você ora, Senhor, pelo amor de Deus. Graça, sabedoria, poder transformador do Espírito Santo, capacitação. Você fazendo isso de coração humilde, de todo o seu coração, você vai notar através da sua vida transformação, maturidade, graça de Deus e principalmente vai se tornar a cada dia alguém mais cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito da graça e guiado pelas verdades da palavra de Deus, errando menos, sofrendo menos e vivendo uma vida que agrada o Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.